vai ministrar a palavra de Deus, ou pregar a palavra de Deus, como Jesus disse, que nós temos que ir e pregar o evangelho, né? Então, eu creio mais que é uma pregação. O povo fala assim, nossa, mas é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho muito mais difícil o viver essa responsabilidade muito grande. O pregar em si, né? É lógico que quem faz a obra, quem escolhe, quem determina, quem dá o crescimento é Cristo, né? Tanto na pregação como na vida. Mas o difícil mesmo é viver nessa palavra, né? Esse que é o nosso desafio, né? O pregar é uma ordenança de Jesus, mas, vamos dizer assim, eu acho que é mais fácil pregar a palavra do que você viver a palavra, né? Porque demanda muitas coisas e para falar a verdade, nós nunca vamos estar preparados suficientemente para realmente reproduzir essa palavra, para viver essa palavra. Eu quero ser breve, porque a gente, quando começa a falar demais, a gente começa a querer dar vazão para aquela porção humana nossa, né? Ou seja, então eu acho que a gente tem que falar aquilo mesmo que Deus colocou, especialmente no meu coração, que é mais uma meditação com os irmãos. Eu quero honrar a vida aqui do Paulo e do Tiago, dizendo que eles são pregadores. Eu vejo realmente maturidade dentro daquilo que eles estão sendo expostos, né, ao evangelho durante os dias, né? E agora lá em especial no Chile, porque eles foram lá realmente atender a demanda daquele local, né? E eu tenho visto muito, apesar do Paulo ser mais idoso do que eu vejo que o Paulo está cada vez mais maduro, né? É a ideia do vinho, né? Quanto mais velho, mais saboroso, né? Mais experiente. E o Tiago também, eu até comentei isso com o Tiago no outro dia. Do nada, eu falei, Tiago, eu tenho visto muito assim a maturidade em você e tal. Eu não sei como é que é no lar, porque no lar é onde realmente as coisas acontecem, mas eu tenho visto assim, muito a maturidade do Tiago, assim, um crescimento muito grande na vida dele. E não precisava, mas tudo bem. Não precisa esquentar a cabeça, não. Acho melhor não, porque eu vou embananar com isso aqui. Então, assim, eu queria honrar a vida dos irmãos, do Tiago e do Paulo, que estão no campo de batalha, e que Deus possa, assim, estar realmente abençoando cada vez mais a vida deles, com palavra, com provisão física, espiritual, emocional, na casa também do Paulo, na Michele, né, sua família toda, e que realmente isso seja para honrar e glorificar o nome de Cristo, porque prestar nós não presta. A cada dia que passa, que eu tenho meditado muito, eu tenho até conversado com a Rosângela em alguns momentos, eu tenho cada vez certeza mais que nós não temos condições nenhuma realmente de cumprir nada. E se não for o próprio Cristo, na presença do Espírito Santo em nós, realmente nós não conseguimos. E essa é a ideia mesmo. Então, fica tranquilo, galera. Você não consegue, eu não consigo, então descansa. Entendeu? Então, assim. Então, eu queria só... como foi lido, né? A Michelle leu no começo, o nosso texto principal está em Josué. É um texto muito conhecido, tá? Muitas pregações com relação a esse texto. Mas eu queria só meditar em algumas coisas que realmente eu acho que assim... O Cristo, quando ele estipulou a ceia dele próprio, ele disse que era para a gente fazer isso sempre em memória dele, correto? Né? Trazer à memória, né, o sacrifício dele, o corpo representado pelo pão, o sangue representado pelo vinho, né? E trazer à memória que realmente é isso aí. É corpo, é sangue, é pão e é vinho. Tá? Então, ou seja, não é fácil. Então, a nossa vida não é fácil e nem nunca será. As pregações de hoje, eu tenho meditado muito, tenho refletido muito, tenho visto muito, são muito
utópicas, ou seja, são muito irreais, porque te tentam passar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eles camuflam, né? Eles maqueiam o evangelho, né? E isso não é bom, por quê? Porque a geração que está vindo aí está vindo muito fraca de palavra e muito fraca de vivência do evangelho, entendeu? Então, assim, eu queria só destacar alguns pontos aqui em Josué 1, capítulo 1 ao versículo 9, e depois eu passei alguns versículos, alguns textos para o Pedro, depois a gente está lendo, e está discernindo juntamente, eu meditando daqui, o que eu meditei, vocês meditando daí, depois vão para casa e continuam a meditar, com relação a isso mesmo. Vou dar um contexto assim, rapidinho, né? Moisés não adentrou a terra, porque ao invés de falar, ele bateu na pedra. Não vou entrar em detalhes, mas só para expor, né? E por causa disso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas por causa do quê? Porque ele bateu? Não, porque ele desobedeceu. E o princípio do evangelho é a obediência. E eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas quanto a mim, eu sei do que eu estou falando. O princípio do evangelho é desobediência. Muitas das vezes você não querer, mas você tentar fazer aquilo que Deus te ordena e muitas vezes você não faz. E se você não faz na hora, depois eu não sei se vai ter muito efeito que era para ter sido naquela hora. Então, assim, um dos princípios básicos, um dos pilares básicos do evangelho é a obediência. Obediência a Deus. Obediência cega, não. Obediência com os olhos abertos, com os pés no chão. Então, assim, nesse contexto, Josué é comissionado a tomar o lugar de Moisés. Né? Moisés não viu, quer dizer, Deus teve misericórdia da vida de Moisés, deixou ele ver a terra, que era toda a terra que foi prometida aos seus antepassados, né? Que emana leite e mel, e só que ele não adentrou. Tá? E Deus comissiona Josué para essa empreitada, para essa continuação, né? Que é um início, mas é uma continuação daquilo que Deus já tinha prometido aos antepassados, né? Abraão, né? Isaac, Jacó, toda aquela história toda do Velho Testamento. Então, quando Deus chega para Josué, ele fala tão somente assim, ser forte e corajoso. Algumas traduções falam ser forte e destemido. Deus, o interessante de Deus é que Deus é muito direto, né? Deus não fica assim, vem cá, José, senta aqui, vamos conversar. Olha, eu estava pensando, e assim, devido a toda, né, essas coisas que estão acontecendo no mundo, devido a todo esse, né, vamos trazer o nosso contexto, devido a essa pandemia, devido a esse Omicron, essa nova cepa, não, tem uma nova cepa aí que acho que é Omicron, se eu não estou enganado, se eu estiver errado, eu me corrijo. Então, devido a isso tudo, eu estava pensando aqui, não, Deus chega para falar assim, Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque nós sabemos que a força não é minha, não é sua. A coragem não é minha, não é sua. A força e a coragem vem de quem? Vem de Deus. Então, por isso que Deus é muito bem resolvido. Não sei se esse é um termo certo de falar, mas Deus é muito bem resolvido quanto à natureza dele, enquanto o que ele é. E uma coisa que Deus não é fraco, omisso, né? E então ele chega para Josué e fala assim, Josué, seja tão somente forte e corajoso, ou forte e destemido. Para quê? Isso tem um porquê. Para quê? Para ele herdar alguma coisa. Herdar aquilo que já havia sido prometido há muito tempo atrás. Então, muitas das vezes, meu irmão, a gente tem que sentar sozinho lá com Deus e perguntar assim, Deus, me traz à memória aquilo que realmente o Senhor me prometeu há muito tempo atrás. Então, nós temos que trazer à memória tudo aquilo que Deus, logicamente a palavra dele é a nossa memória, a palavra dele é aquilo que ele prometeu. Mas tem alguma coisa em sua vida, na minha vida, que Deus realmente fala com você, audivelmente, no coração, mentalmente, na palavra. Então, você sempre pede a Deus para trazer à memória aquilo realmente que vai fazer realmente
A diferença para você vencer o dia mau. Porque não se iluda, o dia é mau. Os dias são maus. Quem disse isso? O próprio Jesus. Então, não existe dia bom. Existe refrigério. Não existe, não existe uma vida tranquila. Existe refrigérios. Muitas das vezes Deus traz um refrigério na sua vida naquele momento. Mas logo após, já vem o quê? Já vem as perseguições, as lutas, as provações e até as tentações. Lembrando que tentação, Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado por ninguém. Então, quem faz essa parte é o Rex. É o Satanás. Eu falo isso com temor e tremor a Deus. Tá? Então, assim, ele solta muitas das vezes porque tem coisas que só ele sabe fazer. Só o Satanás sabe fazer. Entendeu? Então, Josué fala realmente, ser forte e destemido, ser forte e corajoso. Por quê? Porque você vai herdar a terra que foi prometida por mim. Ou seja, por Deus. Né? Deus falando a Josué. Então, quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala alguma coisa para você, independente do momento que você está vivendo, entendeu? Deus não está preocupado com a situação que você está passando. Se é que eu fui assim, errado, né? Preocupado. Deus, ele não, o interesse dele não é em saber o que você está passando ou o que você vai passar, porque ele já sabe, ele sabe até o que vai acontecer. Mas o que Deus quer de você e de mim é uma postura, ou seja o quê? Forte e destemido ou corajoso. Nós temos sido fortes e corajosos, gente. Faz uma rápida leitura de você mesmo, como eu tenho feito muito, eu tenho feito demais a conta. Nós temos sido suficientemente fortes e corajosos? Haroldo, mas você não sabe o que eu estou passando. Nem quero saber. Porque de problema já basta os muitos. É lógico, irmão, eu estou falando isso aqui, mas é lógico que nós somos uma igreja, nós estamos aqui, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, ele não está preocupado. Deus não preocupa, gente, é só uma figura de linguagem. Deus não está preocupado se você está ou não. Ele quer saber se você realmente está pronto a ser forte e corajoso. Para quê? Para enfrentar o dia de hoje, aqui agora. Ser forte e corajoso para estar ouvindo esse jovem falar. E eu espero que, pela misericórdia de Deus, seja realmente Deus passando aquilo que ele quer falar, na minha maneira de falar, entendeu? Então, ele chega para ele e fala, ser forte e testemunho, ser forte e corajoso. Não teve conversinha. Por quê? Porque você vai herdar a terra que foi prometida por mim mesmo, aos seus antepassados. Certo? Correto? Ele continua. O versículo 1 até o versículo 4, ele fala aquela questão, né, onde era a terra, onde ficava a terra, né, a extensão, usando realmente os locais, né, o rio e tal, dando uma visão geral daquilo que é a extensão da terra que eles iam herdar. Né? Então, a partir do versículo 5, ele fala assim, para Josué, ninguém te poderá resistir durante toda a vida. Ou seja, Josué 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, né, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Eu acho que isso é uma promessa, não? O que os irmãos acham? Os irmãos estão online? É uma promessa, não é? O que ele quis dizer? Na minha versão, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Então, por que a gente sofre tanto? Por que a gente vacila tanto? Por que a gente... Estou falando de mim, tá, irmãos? Estou pregando a palavra para você, mas estou falando de mim. Por que a gente não confia tanto? É uma palavra de exortação que eu estou fazendo.
É isso mesmo, é uma palavra de exortação. Ele fala para você e para mim: jamais te abandonarei, nem te desampararei. Então, Deus não nos abandona nem nos desampara, mas Ele nos ensina, Ele nos traz realmente para o nosso lugar. Muitas vezes a gente sai daquele lugar que é estar na presença de Deus, se é possível, né? Porque tem apostasia, mas não é isso o tema de hoje, mas Ele traz a nossa consciência ao local que é realmente aonde? Na presença dele, nele, como Jesus fala, que nós estamos nele. Então, qual que é o problema que nós temos na nossa vida que possa trazer desconforto com essa promessa? Que ele nunca nos desamparará e ele nunca nos abandonará. Ah, mas Haroldo, eu estou passando por uma dificuldade. Irmão, você vai passar por dificuldade todo dia. Se não te falar isso, eu estou te falando. Lógico que as ministrações de Paulo Tiago mostram muito isso, né? Mas eu estou reiterando aqui, eu estou exortando. Não vai ter dia fácil, irmão. Não vai ter dia fácil. Nunca vai ter dia fácil, porque o dia é mau. O dia, irmãos que estão conectados, é mau. Não existe dia bom. Existe um Deus bom, justo, fiel, gracioso, amor, não amoroso, né? Amor, né? Então, vamos descansar, ok? Vamos relaxar e vamos enfrentar o dia mau, tá? Aí ele continua. No versículo 6, ele fala isso, esse primeiro que eu falei, né? No versículo 6 de Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, ele fala: ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar. Tal. No versículo 7, ele reitera: tão somente ser de fato firme e corajoso. Ele vai de novo, parece que Josué não estava assim muito, assim, é uma contextualização que eu estou falando, a palavra não diz isso, mas parece que Josué não estava entendendo, não estava assim, assimilando bem aquilo que Deus estava falando com ele. Que Deus falou para ele, ser forte, corajoso, forte, destemido. Mas aí ele volta de novo no versículo 7 e fala: tão somente, ou seja, tão somente, nada mais, tão somente, o quê? Ser de fato. Na minha tradução está isso. Tão somente ser de fato. Então, meu irmão, não é assim, né? Não é minha boca, não é, não sei, hoje não está legal. Não está legal mesmo, você tem toda a razão. Hoje, como diz muitos evangélicos, o céu está de bronze. É isso aí mesmo, o céu está de bronze, o céu está de bronze. Mas Deus vai lá e reitera: tão somente ser de fato firme e corajoso. Para quê? Para ter o zelo de agir de acordo com todos os meus mandamentos. Naquele contexto era o Torá, era a lei, que até então não tinha outros livros, tá? Então, naquele contexto de Josué, era o Torá, a lei. Agora, trazendo para o nosso contexto, é o quê? É os mandamentos de Deus, é o quê? É a palavra de Deus, é o evangelho, é o Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o nosso mandamento. Amém? Então para que eu tenho que ser tão somente ser de fato? Aí ele fala, na minha tradução está aqui assim, de fato, ser firme e corajoso. Além de ser forte, destemido, forte e corajoso, ele fala ser firme e corajoso. Para quê? Para ter o zelo de agir de acordo com todos os meus mandamentos. Irmão, eu não sei quanto a vocês, mas o que mais se vê, eu meditando, vendo, o que mais se vê hoje no meio evangélico, vamos dizer assim, é gente pisando na bola, seja por quebra de princípios, como o Tiago nos ministrou, né? Ou por realmente pecar. É o que a gente mais vê. Coisas que não estão na palavra de Deus e as pessoas estão fazendo, estão inventando coisas, estão inventando doutrinas
que estão aprisionando aqueles que estão ali para ouvir uma palavra, ou seja, a palavra. Então, eles estão trazendo escravos, aqueles que porventura foram salvos e agora estão no estado pior. Porque a palavra diz que era preferível eles estarem o quê? No mundo. É uma palavra muito forte isso. Você chegar para a pessoa e falar, era preferível você estar no mundo que estar aqui na igreja. A igreja dentro dos padrões que nós estamos vendo hoje, tá, irmãos? Não a igreja de Cristo. Essa aí está tudo resolvido, está tudo certo. Tá? Então, Deus reitera de novo, ó, seja firme e corajoso, para que você possa o quê? Ouvir a minha voz, ler a minha palavra, discernir, trazer revelação e fazer aquilo que está na minha palavra. E a gente sabe que isso não é feito, irmãos. Eu sei que, assim, o próprio Jesus falou que não seria fácil, né? Mas realmente a gente constata isso, não é fácil. Não é fácil viver essa palavra. É a coisa assim, mais fantástica do mundo. Eu estou falando porque vocês sabem um pouco da minha história da Rosângela, não vou entrar em detalhes, mas assim, essa palavra, e quando eu falo essa palavra, eu falo a comunhão, tá? Quando eu falo a palavra, eu falo a comunhão da igreja, entendeu? Foi o que realmente resgatou a minha casa, daquilo que a gente estava passando, entendeu? Eu como homem, ela como mulher, como pai, como mãe, como casal, né? Marido e mulher. Então, assim, foi essa palavra, foi a misericórdia de Deus que nos resgatou, ou seja, que nos trouxe de novo no nosso lugar, onde eu estou aqui hoje. Não no microfone atrás aqui, pregando, mas nesse local que eu estou aqui hoje, onde eu sou inserido. Então, foi o próprio Deus que permitiu tudo isso, independente se foi a vontade dele ou se foi a permissão dele. Eu creio muito naquela palavra, que Deus transforma aquilo que é mal em bom. Aquilo que realmente, muitas vezes, você faz de errado, Deus vai lá e transforma aquilo para um bem maior, para algo maior. Apesar de eu, muitas vezes, estar no deserto, para atravessar o deserto, falta só algumas semanas para eu atravessar aquele deserto, seria... Eu não sei bem, assim, o tempo, né? Se algum irmão soubesse o tempo que era para atravessar o deserto, me fale. Mas era um tempo X, mas, de repente, o povo faz isso. Sai do caminho, volta. Sai do caminho, volta. E essa brincadeira durou quanto tempo, irmãos? 40 anos. Você já imaginou, irmão? 40 anos. 40 anos. Aí você pensa assim, 40 anos desperdiçados? Na minha ótica, na nossa ótica, provavelmente pode ser, né? Mas na ótica de Deus, havia um propósito. Você acha que, ou seja, ou Deus não sabia? Havia um propósito. Havia um propósito em cima daquele povo. Né? Mas voltando aqui ao texto. Então, no versículo 7, ele fala isso de novo, né? Com todos os mandamentos do Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Aí, Deus continuou falando com Josué, né? No versículo 7, não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para prosperar por onde quer que fores. Prosperar, eu posso usar também como para progredir, para desenvolver-se, para melhorar. Porque as pessoas sempre ligam prosperar com o quê? Com dinheiro. Sempre, sempre. Nesse contexto, pode até ver, porque, né, ia herdar uma terra que emana leite e mel, né, Michele? Ia herdar uma terra que poderia ter muitos gados, muitas agricultura, aquela coisa toda, e realmente trazer algum benefício físico, né? Mas esse prosperar não é o dinheiro, não é coisas terrenas. É aquilo que está sendo feito em nós, a partir de nós, para um bem maior, para mudar o meu ser, continuar me santificando, mas para transformar o quê? Vidas, um bem maior.
e no caso, no contexto aqui da igreja. Então, quando ele fala para você não se desviar, irmãos, assim, vou usar um termo muito feio, é um papo reto. Eu não tenho isso no meu vocabulário, nem sei porque eu usei isso. Me veio na cabeça agora assim, um papo reto que Deus está tendo com a gente. Não desvie para a direita nem para a esquerda, ponto. Aí muitos pregadores dizem, mas Senhor, tu sabes ou tu não sabes o que eu estou passando? Ou seja, ele não quer saber, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não posso ser igual às ondas do mar. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está em cima, eu não posso ser igual às nuvens. Uma hora tem nuvem, uma hora não tem. Porque Deus, Deus, a palavra dele diz que ele não tem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Amém? Então, o que quer desviar para a direita e para a esquerda? Muitas das vezes, lembra lá do episódio de Pedro, quando ele foi pôr o pé na água, o olhar dele estava para quem? Quando Pedro iniciou aquela trajetória, o olhar dele estava para quem? Pode falar, irmãos. Jesus. Né? Eu fico imaginando ele, né? Mão no barco, é uma figura. Mão no barco, um pé lá, e olhar para onde, Silas? O autor como consumador da sua fé. Amém? Ele está lá, o outro. E Jesus falando, vem. E lá, indo. Mas, de repente, começa a ouvir uns barulhinhos esquisitos, né? Né? Onda, assim, começando a agitar, né? Aquela coisa toda. E ele lá. Mas, de repente, o que ele faz? Eu não sei quanto tempo ele olhou, gente. Eu estou querendo dizer o seguinte, um pouquinho que você faz isso, você já perdeu o quê? O foco em Cristo. Muitas das vezes você faz isso, quando você volta, ele não está lá mais. Isso é uma percepção que eu estou tendo agora. Então, assim, não ir para a direita e para a esquerda é isso. Se você for analisar todos os homens, mulheres que passaram pela palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo, me cita um que não teve provas diárias. Me cita um que não teve. Me cita um que não foi tentado. Me cita um que nunca passou por dificuldade. Me cita um que mal dormia à noite. A palavra de Deus diz que Paulo nem dormia. A palavra de Deus diz que, depois nós vamos ver alguns textos, que Paulo era atribulado o tempo todo, irmão. E tem gente querendo ser igual Paulo. O tempo todo, irmão. Você sabe o que é ser tribulado o tempo todo? Eu não sei ainda. Então, nós estamos muito confortáveis, irmão. Porque nós temos tempo de refrigério. Paulo era atribulado o tempo todo. Isso é muito forte. Nós temos que ter essa noção do que é ser tribulado. Porque o que nós estamos vendo aí são desistências. A gente conversa muito. O que está acontecendo? Quanto número de apostasias, mas é bíblico. Quanto números de apostasias está tendo no meio da igreja? É lógico que é no meio da igreja, se é apostasia, né? Não seria diferente. Mas na igreja, quanto nós estamos tendo? Pessoas próximas. Pessoas próximas. Aí você fica assim, tá vendo? Eu vou te falar um negócio. Eu peço para Deus, assim, minha oração todo dia, Deus, tenha misericórdia, que nós não sejamos realmente um desses, no meio desses que estão se apostatando. Então, hoje em dia virou moda, apostasia no meio da igreja. Tá? Então, continuando, nós já estamos terminando, irmãos. Tá, o 7. Aí no versículo 8, ele fala assim, finalzinho do versículo 7, do Josué 1, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Sucesso, irmãos, está na minha tradução aqui, eu não sei como é que está na sua. Sucesso nas suas realizações não é você se dar bem. Deixa Deus falar com você, não é você se dar bem. Por quê? Porque você já se deu bem quando Cristo se deu, encarnou
se deu, foi crucificado, morreu e ressuscitou em glória. Então, já está tudo resolvido. Tá tudo certo. Tá? Então, ele fala assim, em todas as realizações. Então, o que é a nossa realização? É lógico, gente. Você vai fazer uma faculdade, você vai estar fazendo uma realização, né? Você vai estar fazendo um emprego, alguma coisa assim, né? Qualquer coisa da sua vida. É uma realização que Deus está permitindo, ou que Deus está fazendo você fazer. Ele está querendo ou permitindo você fazer. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que a realização não é essa coisa física nossa. É algo muito mais profundo, é algo que vem do quê? De dentro para fora. Eu me realizo internamente e exteriorizo essa realização, aí a partir dessa realização interna, eu consigo o quê? As outras coisas. O que diz lá em Mateus, não sei se é 5 ou 6, não lembro assim. No final do versículo, é buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, correto? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Muita gente esquece da justiça, né? Porque parece que o povo só quer, né? As coisas, né? Buscar o reino de Deus e a tua justiça e as outras coisas que vai acontecer e serão acrescentadas. Que outras coisas? Que outras coisas? Todas, mas dentro da vontade de Deus, né? Então, assim, nós temos que ter esse entendimento, tá? Aí no versículo 8 ele fala assim, que o livro da Torá, no caso, no contexto daquele lá, né, esteja sempre nos teus lábios. Ou seja, medita nele, que este livro esteja sempre na tua boca, ou nos teus lábios. Medita nele dia e noite. Para quê? Para ter o cuidado de fazer, de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Então, irmãos, há uma ordem direta. Que este livro esteja sempre na tua boca. Medita nele de dia e de noite. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho meditado muito. E cada vez que eu medito, eu vejo o quão imprestável eu sou. É muito louco, desculpa a expressão, muito louco. Mas eu vejo o quão imprestável eu sou. Quão realmente eu não falo nada. Fica parecendo clichê, né? Mas não é clichê, é isso mesmo. Entendeu? A partir de mim, realmente, eu não tenho condições nenhuma, irmão. Eu não tenho condição nenhuma de estar aqui hoje. Eu não tinha condições nenhuma de estar onde eu estou. Eu não tinha condições nenhuma de passar o que eu passei. Nós, como igreja, não tínhamos condições nenhuma de passar aquilo que passamos, aquilo que estamos passando. Cada um na sua particularidade, né? A Ieda lá na medicina, né? Lá com os problemas, com aquelas coisas todas. A Renata com a sua vida ali, dos afazeres, né? Do dia, né? Dos compromissos, né? A Michelle também, né? Ou seja, todo mundo aqui, né? Nós não vamos conseguir, nós não conseguimos. Então, por isso que nós temos que o quê? Meditar de dia e de noite nessa palavra. Por quê? Para que ela nos alimente. Para vencer o quê? O dia mau. Amém? E terminando. Deste modo, você será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Deste modo, teu caminho será próspero e serás bem-sucedido. Ou seja, você terá êxito. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Êxito. Estou chorando demais. Êxito. Nossa, estou me perreando hoje. Êxito. Porque se é por causa de Cristo, está tudo certo. Está tudo resolvido. Vocês estão me vendo falar aqui tranquilo hoje? Eu nunca fiz isso. Mas eu estou em paz. Eu falo isso muito com os anjos. Estou em paz. Né? Assim. Mas aí vem um lance também da maturidade. Né? De uma forma ou de outra, você amadurece. Se queira que seja sempre em Deus. Amém? Então ele termina assim. Ora, aí, quando você pensa que está tudo certo, que Josué entendeu, beleza, papá, Deus vai lá e fala assim, ora,
não te ordenei? Parece que, eu até anotei aqui, parece que há uma resistência em fazer a vontade de Deus. Né? Você já acontece com você, ou só comigo? Você fala, parece que há uma resistência, né? Você já ouviu, você já pediu aconselhamento ao conselho, bateu. Um irmão já chegou para você e falou, irmã, eis que vos falo, bateu. Você foi na palavra, bateu. E você não faz. Esquisito, né? Bizarro, né? Olha essa palavra, bizarro. E você já sabe o que tem que fazer. Ah, mas peraí. Nossa, mas vamos trazer esse contexto físico assim, nossa, mas é metade do valor. Metade do valor. Nossa, vamos fazer mais uma semana de oração. E vai. Né, Silas? A gente já viveu muito isso, né? Vamos fazer mais uma semana de oração. Mais uma semana de campanha. Mas não seja errado, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo a motivação. Aí vai lá, mesma coisa. E você insiste, não. Você pode Satanás. Esse povo está sendo usado por Satanás. A gente está brincando aqui, mas é sério, gente. Isso é muito sério. Entendeu? Então, assim, por que a gente insiste? O coração obstinado em não querer fazer as coisas já não é mais o nosso coração. Deus trocou o nosso coração de pedra, né, Michel, com um coração de carne. Nós não temos mais isso não nos pertence mais, esse coração duro. Não nos pertence mais. Então nós temos. Tem hora que eu afasto. Desculpa aí, viu, gente? Quem está online, às vezes eu afasto. Então, assim, isso não pertence mais a nós. Eu não tenho mais coração duro, irmãos. Meu coração agora é um coração moldado por Cristo, uma mente moldada por Cristo, é uma metanoia o dia inteiro, todo dia, quando acorda, até dormir. Então, aí ele vai lá e fala assim, ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Tipo assim, poxa, trazendo o nosso contexto, o nosso palavreado. Poxa, Josué, você está de brincadeira comigo, né, rapaz? Você acha que eu tenho tempo para ficar aqui gastando com você? Não temas, não te apavores. Porque tem o nome de Deus, o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Amém? Então, qual a nossa dificuldade? Qual a nossa dificuldade, irmãos? São as coisas? Eu acho que a nossa dificuldade é querer trazer aquele coração duro de volta do coração de cara. Eu acho que isso que é a nossa. Não sei se você deseja, mas muitas vezes parece, né? Que você quer ser realmente aquele cara. Eu sei do que eu estou falando. Então, assim, Josué, Deus chega para Josué e traz essa promessa. Amém? Ele chega para Josué e fala assim, Josué, estou contextualizando, né? Não vai ser fácil, tá? São muitas, como é que fala? São muitos exércitos, muita gente. Você vai ter que lutar, você vai ter que matar. Pois é, irmão. Vai ter que matar. Você vai ter que tomar. Você vai ter que despojar. Mas tudo isso comigo. Eu na frente, te guiando. Então, essa é a ideia do nosso contexto. Tá? Então, para finalizar a nossa ministração de hoje, não se turve o vosso coração. Não entre em desespero. Amém, irmãos? Tá? Se o tempo começar a fechar, Deus, igreja, comunhão, é uma coisa que eu tenho pedido muito, que eu estava muito rebelde, viu? As questões da comunhão, principalmente as reuniões online. Vocês vão desculpar, mas eu não gosto de computador. É esquisito falar isso, mas eu não gosto. Mas é uma desculpa boa, né? Mas como tem um grande amigo nosso que fala que nada justifica, né? Então, assim, mas hoje eu falei para meus anjos, já conversei com vocês.
Os únicos dois dias que a gente tem de prazer é terça e domingo. Reunião de oração e estar com os irmãos. Entendeu? Então, se alguém quiser chamar nós para almoçar, assim, jantar, assim. Lá em São Paulo também, viu? Fazer o jogo, né? Pode pagar, então tá. Então, amém. Então, assim, para a gente terminar, tá? Então, o que eu acho que Deus quis trazer ao nosso coração hoje é uma exortação de que firma o pé. Irmão e irmã, firma o pé. Firma o taco. Não vamos entrar nessa ondinha, nessa modinha de apostasia, não. Eu estou sendo assim um pouco sarcástico, mas não é uma coisa... É sério. É muito sério. Então, se tem alguém nos ouvindo que ainda não foi alcançado, não entra nessa, então. Fica onde você está. Porque não é brincadeira. Entrar para depois sair, né, é chato também. Então, assim, então, para finalizar, nós vamos ver alguns versículos, só para a gente fechar, né? Porque, é igual eu falei, eu não sou um pregador, mas, assim, o que eu senti de realmente passar para os irmãos era isso. Peguei o contexto de Josué, né? Que realmente foi um cara assim, que realmente deve ter sido atribulado todo dia, né? Porque, pô, vivendo um tempo de guerra, o cara não dorme, né? O cara, poxa, deu uma pestada no trem, já está, né? A coisa já está comendo solto. Então, assim, e trazer para a nossa vida, é isso mesmo. A nossa vida é uma luta diária. Desde que você acorda, até que você dorme. Ah, mas eu sou aposentado. Não, ele deve ser aposentado. Satanás não quer saber se é aposentado, não. Entendeu? Ele está lá te tentando o tempo todo, o tempo todo. Não sei se acontece com você. É impressionante. Tem hora que fica assim na minha cabeça assim, ó. Tem hora que eu peço até misericórdia. Deus, misericórdia, porque, nossa, eu estou aguentando mais. Tira esse pensamento de mim, isso não pertence mais a mim. Acontece de vez em quando isso com vocês? Então, ou seja, então, para a gente terminar, até aqui. Lá em Romanos 5, vamos usar essa sequência mesmo? Pode seguir essa. Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 5. Deixa eu ler ali. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com... E a gente sabe que paz com Deus é o quê? Guerra. Não é rede, sol, praia. Não. Isso é refrigério. São momentos. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus, porque é por Ele, para Ele, é por Ele que são todas as coisas, correto? É o que nós acabamos de ministrar hoje. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, qual que é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Está na Bíblia. Na qual estamos firmes. Está firme? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança. Há uma esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí começa a pegar, né? Tem gente que não pula essa parte, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Sabendo que o quê, irmão? A tribulação produz o quê? Que? Paciência. Paulo falava assim, gente, tem paciência. Vou para o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo falava assim, tem um texto aqui, eu não me recordo aonde, o versículo que fala assim, tenha paciência. Aí fala assim, não, tenha muita paciência. Só que paciência é através de quê? Tribulação. Então, quando você for pedir paciência, lembre-se que vai vir o quê? Chumburoso. Não é o programa, viu, gente? Sabendo que a tribulação produz a paciência é experiência. E a experiência, a esperança. Maturidade é o quê, gente? É esperança. De quê? De um porvir melhor. E a esperança não traz o quê? Confusão, irmãos. É sim, não. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Romanos 8, versículo 17 e 18. Quem estiver anotando, você pode anotar para depois você editar aí. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Amém? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Se é certo que com ele padecemos, tem gente que pula essa parte. Se é certo que com ele padecemos, não, eu vou seguir a Cristo. Vou ter tudo que Cristo teve. Cuidado, irmão. Você sabe o que é, né? O que vai vir por aí. Então, amém. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Ressurreição. A nossa glória, gente, nosso corpo glorificado. Essa é a nossa glória, a ressurreição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, vamos botar para o nosso aqui, né? Desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então eu vivo hoje sabendo que eu estarei lá, amém? Tem Mateus que fala que uma coisa boa, que você deve, assim, eu não lembro bem o texto, do contexto, fala que você deve se alegar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Deve ser importante, né? Porque você está falando. Graças a Deus. Tiago 1, 2. Tiago, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. Forte, né? Perfeição. O que é perfeição? E completos, cheios. Não é o Nataniel, mas cheios, né? Completos. Sem faltar o quê? Em coisa alguma. Amém? Versículo 12. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Meu Deus do céu. Esses versículos estão faltando em muita igreja, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Receberá dinheiro, bens? Não, irmão. Volta para a terra. A coroa. Porque você não foi para o céu ainda. 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 10. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, eu e você, acho que nós não está servindo nem para barro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nunca foi sobre nós, irmãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Tem alguém desanimado aí, irmão? Estou perguntando se tem alguém cansado, sono, por causa do dia. Não é isso. Estou perguntando desânimo. Tem alguém desanimado aí, irmão? Não. É, irmão? Vamos força, irmão. Vamos lá, o esforço. Perseguidos, mas não perseguidos. Já foi perseguido, irmão? A gente fica vendo lá a igreja perseguida, né? O Renato de hora todinha. Né, Michele? Você já viajou muito esse mundão de Deus, né? Nós somos perseguidos, Michele, aqui. De uma certa forma, é uma perseguição. O contexto da perseguição tem, lógico, mas que eu falo assim, a perseguição mesmo, que quando Deus foi lá e falou assim, mandou o povo vazar para ser perseguido para testar a fé lá em Atos, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, no corpo físico mesmo. Amém? 2 Coríntios 4, está acabando, gente. 2 Coríntios, quer dizer, já acabou, só estou lendo alguns versículos. 2 Coríntios 4, versículo 16 ao versículo 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Por mais que seja fisicamente difícil, irmãos. Tá? O importante é que o Espírito está o quê? Se renovando. Como as misericórdias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, Paulo é um cara abençoado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso eterno de glória muito excelente. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Então, nós temos buscar valores eternos, amém?
Esse aqui foi o 4, 16, 18. 2 Coríntios 6, 4 ao 10. Está acabando. Antes, nossa, você foi chique. Com licença, irmãos da internet. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo. E eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha só, irmão. Mas é pobre porque a gente enriquece os outros. Como nada tenho, e possuindo tudo. Doido, né? Desculpa a palavra. 2 Coríntios 7, está acabando. Tem uma hora que eu falo que está acabando. 2 Coríntios 7, 4 ao 7. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância. Esse, o meu não tinha jactância, não. A respeito de vós, estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, irmão, olha só. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, irmão, um forte consolo para nós sou eu, para vocês. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aí está falando no caso da comunhão, né? E para finalizando agora, 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 10. Esse é um versículo muito conhecido, eu gosto de usar muito, não assim como uma, sei lá, um amuleto, mas é que Deus me incomoda muito com esse versículo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Amém, irmãos? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E os irmãos que estão conectados aí, era mais uma exortação, tá, que Deus tocou no meu coração. Onde nós estamos firmados? Onde a nossa fé está firmada? Está firmada nas coisas? Parece clichê, né? A gente falar isso, mas não é clichê. Isso é a verdade. Onde a nossa fé está firmada nas coisas? O visível. Eu não sei se vocês sabem, mas o Caleb, nosso irmão Caleb, amém? Ele foi uma família que entrou na Terra Prometida, né, junto com a família de Josué. Deus tinha prometido Caleb essa questão da terra, né? Sabe há quantos anos Caleb esperou para ter essa terra? Quem sabe? Vou dar uma dica. Foi o tempo do deserto. 40 anos. E a gente reclamando, né? Aquela se perguntou depois no grupo aí, era para ter durado 11 dias. Você vê, 11 dias, irmãos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Né, Dan? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Né? Engraçado, né?
Engraçado, não, triste. Então, assim, irmãos, é firme o pé. A gente está conectado, é firme o pé. Aninha, Pedro, a galera aí, o Marcos, a irmã Valnice, né? Valéria, a Priscila, o Doctor. É nós, né? Não? Quem será? Ah, é o Matos também? Esse cara é chique, hein? Esse cara gosta do holofote. Não, tô brincando, isso é benção. Então, assim, irmãos, filma o taco, viu? Deixa eu olhar para vocês aqui da cá. Filma o taco, tá? Não é fácil, não vai ser fácil. São coisas na vida da gente que a gente acontece que Deus permite ou que Deus realmente atesta para realmente fazer isso. Nossa maturidade, para nós sermos maduros, para não cairmos nesse ponto, né, Michel, da apostasia, que não é um ponto, né, é real. E tanta gente está caindo, tanta gente está assim, se apostatando. E eu fico triste. Pessoas queridas, eu fico triste. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome. Graças te damos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor até aqui tem sido suporte em nossas vidas, o Senhor até aqui tem sido realmente aquele que vai à frente, aquele que está do lado, aquele que está atrás, aquele que está nos dando realmente com a sua destra forte sobre nós. Mas de tudo isso, hoje, após o advento da crucificação e da ressurreição, nós estamos inseridos em Cristo. E através do Espírito Santo, Cristo está em nós. Obrigado, Senhor, porque isso não é de nós, isso não é nenhuma nada que possa realmente fazer com que isso tenha sido realmente feito. Isso é porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é o dono da graça, o Senhor realmente nos dá a possibilidade de podermos estarmos aqui comungando o mesmo Espírito, tendo uma comunhão realmente de um só povo, de um só Deus, naquilo que realmente o Senhor possa realmente cada vez mais cauterizar no nosso cérebro, no nosso coração, realmente a nossa fé. Se é possível aumentar a fé, que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa realmente fazer com que a nossa fé seja cada vez mais inabalável, como os montes de Sião, Senhor. Seja cada vez mais inabalável, Senhor, como as torres que eram usadas para realmente povoar ali os vigias. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar dando condições físicas, espiritual e emocional a nossos irmãos que estão conectados, a cada um que está aqui, que o Senhor possa estar nos direcionando o Paulo e o Tiago lá no Chile, que o Senhor possa, que a sua mão possa estar guardando a vida deles, física, espiritual e emocionalmente, que o Senhor possa estar conduzindo os trabalhos lá, ó Deus, realmente tudo aquilo que tem que ser falado, tudo aquilo que tem que ser escutado, tudo aquilo que tem que ser gestual, ó Pai, da parte deles, ó Deus, tudo aquilo que tem que ser como olhar, Pai, como falar, ó Deus, como ouvir, Deus, em nome de Jesus, que seja realmente o Teu Santo Espírito está guiando aqueles dois ali no Chile, ó Deus, e realmente que possa haver terra fértil, ó Deus, Pai, terra fértil, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar o privilégio de continuar sendo cuidado, e que o Senhor possa nos fortalecer para que possamos continuar a vencer o mal do dia de hoje, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Já disse aí. Graças a Deus.